é João Luiz Secantini, sou professor da Unesp de Assis e hoje vou entrevistar a Maria Mortati, professora da Unesp de Marília, que está lançando um livro de poemas que se chama Mulher Umedecida. Maria, primeira questão que eu coloco a você, queria saber um pouco como que se dá essa questão do intertexto, né, do diálogo no seu livro, que vai do implícito ao mais explícito. E há um diálogo com a arte ocidental de várias épocas, de várias modalidades, a música, a pintura, a literatura, a escultura, o cinema e, em especial, a arte religiosa. Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, João Luiz, esse diálogo implícito e explícito pode ser lido, né, como um como o outro. Mesmo quem não conheça as referências desse diálogo implícito pode se deliciar com os poemas, né? Agora, para aqueles que quiserem, posso dar aqui algumas informações que também estão no pós-fácil do livro. O diálogo com a literatura, com a música, com o cinema, com a arte pictórica, eles estão relacionados com o caráter mesmo de poesia. Para mim, poesia é essencialmente música, é imagem. Então, essas influências, eu poderia dizer, elas estão na base da organização do texto e são musicais e literárias inicialmente. A primeira delas é a Sinfonia de Mahler, né? A construção sinfônica de Gustav Mahler. Por que elas são importantes? Porque elas estruturam o texto. E junto com Mahler, há uma estrutura canônica do nosso grande Bach, que é a oferenda musical, uma estupenda peça musical que foi elaborada como enfrentamento do desafio do rei Federico, que pediu a ele, então, que utilizasse o tema e desenvolvesse o tema. Então, o tema do rei, que é este que dá base a esse cânone do Bach, é também da estrutura do texto. Então, são duas principais referências musicais que organizam o texto. E as referências literárias, que são aquelas que formam a minha compreensão da poesia. Estão junto com a música, então, referências explícitas no quarto movimento do livro, que são, por exemplo, Marcel Proust, que são Sherazade, As Mil e Uma Noites, que são Fernando Pessoa, Virginia Woolf, estou agora aqui de cabeça me lembrando desse, mas eu posso lembrar muitas outras que estão dispersas e implícitas em outros momentos nos poemas. E influências pictóricas, uma delas é o nosso Matisse, que está representado imageticamente em diferentes poemas. E, claro, uma das influências cinematográficas, dentre outras, é Asas do Desejo, do Wim Wenders, que está também presente em muitos poemas. Só para encerrar, o rei, o anjo, o poeta e a música estão sintetizados nas imagens da dedicatória do livro, que a mulher umedecida dedica ao rei, ao anjo, ao poeta, que ela sintetiza no homem amado, que é o interlocutor dela durante o texto. Muito interessante o que você diz, porque quando lemos os seus poemas, não necessariamente eles nos parecem difíceis, eles são bem acessíveis, mas ao mesmo tempo que há essa aparente simplicidade, é esse mosaico de referências e citações. Então isso para o leitor é muito bom. Uma segunda questão que eu queria dizer a você é que percebo que o amor não é realmente um grande tema central nesse livro, e há uma exploração do masculino, feminino, tanto do ponto de vista de uma fusão plena, mas também, às vezes, revelando um certo embate entre esses dois elementos. Você poderia falar um pouco isso, desse embate e dessa fusão entre o masculino e o feminino? Ai, que pergunta difícil. Você me faz lembrar justamente uma das referências também do livro. Fragmentos de um discurso amoroso de Roland Barthes, em que o desafio não é falar sobre o amor, mas é propiciar condições para que o amor se fale. Então, esse embate entre o masculino e o feminino, que você aponta muito bem, isso está no texto todo, é o embate humano do amor, eu posso dizer assim, do amor que se realiza plenamente como esse
momento e lugar de conflito, que é o lugar do desejo. Então, o lugar do desejo é sempre um lugar, ao mesmo tempo, do que falta, daquilo que quero preencher, de sonho, de realidade. Então, esse embate o tempo todo no livro é muito forte para a mulher umedecida, porque ela justamente diz, a cada momento de queda, eu me fortaleço e me reergo movida por esse amor, por esse homem que é o grande interlocutor ausente e presente no texto, né? Porque é a relação monológico-dialógica com esse amado. E esse conflito homem-mulher, mulher-homem, porque é o ponto de vista feminino. Provavelmente não sabemos, né, se os homens ou o homem amado sentiria da mesma maneira. Mas é como ela corporifica e vive esse amor, que é, aqui vai uma coisa importante, eu penso que um grande desafio desse livro, considerando o texto do Barthes, era não falar sobre o amor, mas captar essa intensidade do conflito no momento mesmo em que ele estivesse sendo vivido, não como narração, mas como vivência e como experiência, que ao mesmo tempo é de uma jornada de autoconhecimento. O vínculo amoroso, o conflito amoroso como um conflito em busca da alma. Muito bem. Você fala um pouco desse olhar feminino, e eu acho sim que a sua poesia, ela celebra esse amor feminino. E ela mostra que esse feminino, em muitos poemas, né, aceita sem hostilizar o masculino. Isso aí é uma provocação para você. Eu não iria totalmente na contramão hoje de um certo discurso feminista, assim, muito estridente, que está vivo nas redes sociais, nos jornais, enfim, que é um tema dessa nossa época, desse momento que a gente está vivendo. Como que você vê isso? Você não vai apanhar das feministas, não, quando lerem seu livro? É muito boa a pergunta, João Luiz, de fato. Pode até ser que isso ocorra, porque também há diferentes pontos de vista, diferentes modos de compreender essa relação amorosa e o lugar de gênero, né, que se ocupa na sociedade e as lutas e os embates que se travam. Penso que a mulher umedecida vou citar aqui, Clarice Lispector, em Via Crucis do Corpo. É uma mulher revoltadamente iliberta. E esse paradoxo é importante porque ela vive intensamente o amor, independentemente do contexto ou das censuras ou das interdições externas. É uma mulher livre para viver esse embate. Penso que ele possa gerar mesmo críticas daqueles que consideram que a mulher devesse ter um outro papel na sociedade. Agora, eu vou falar não mais como o eu poético, como a personagem mulher umedecida, eu vou falar como a poeta autora dos textos. A melhor da vida é a gente ser livre para sentir. E o amor não se submete a censuras nem momentâneas, nem contextuais. O amor se vive como se pode. Então, eu fico muito satisfeita em ver a mulher umedecida do modo como ela é. Poderia ser diferente? Claro, se fosse outra, de outro ponto de vista, seria diferente. Mas ela é revoltadamente liberta. E isso é a beleza dessa mulher que oferece ao mundo, vou dizer aqui assim, escancara ao mundo a sua relação amorosa, que é de uma beleza. Quem não gostar, paciência. Mas quem gostar, quem ler, vai, espero que seja tocado por ela. Acredito que isso vai acontecer. Uma outra questão que eu colocaria é que nas 3 primeiras partes do livro, os poemas assumem uma forma diferente da forma exercitada na 4ª parte. Assim, é uma surpresa para o leitor quando ele chega na 4ª parte, porque muda muito o modo, né, de fazer poesia ali. Nas 3 primeiras partes tem muita fluência, tem uma certa simplicidade no modo de enunciar. A poesia parece que ela até se aproxima da prosa, não é? E tem um certo tom confessional que sugere muita espontaneidade e acaba por esconder um pouco o trabalho árduo que há, não é, por trás das palavras para criar essa simplicidade. Você poderia falar um pouco dessa opção, né, dessa quebra, por que essa mudança formal tão significativa na 4ª parte do livro?
Eu até te pergunto, será que o poema Terra Prometida ele ajudaria a entender esse processo que está acontecendo ali? É uma espécie de guia, de mapa para o leitor? João Luiz, esse livro é o segundo de uma trilogia, e é o único publicado até agora, mas ele é o segundo de uma trilogia. Deixa-me recompor aqui. O primeiro é Mulher Emudecida, esse é o segundo, Mulher Emudecida, e o terceiro, o primeiro já está pronto, não publicado, esse está sendo publicado, e o terceiro, em elaboração, Mulher Enlouquecida. Como eles dialogam entre si, esse destaque da mulher umedecida, neste que agora se publica, e aqui registro o agradecimento ao editor, João Scotese, por ter acolhido a Mulher Umedecida, poesia, no momento em que nós temos que viver a leitura, né? E a poesia, como você sabe, historicamente, ela não é o gênero preferido dos leitores. Mas, nesse caso, quando você me pergunta dessa possível quebra e ruptura da estrutura ou da simplicidade dos primeiros 3 movimentos com o quarto, eu preciso explicar aos nossos espectadores. O livro é organizado em 4 movimentos. Os 4 movimentos têm como uma referência central a Quinta Sinfonia de Mahler, que são 5 movimentos. E o movimento sinfônico, né, de Mahler é um movimento que busco reproduzir no que eu classifico como uma peça poético-musical. Não sei se o leitor vai sentir assim, mas do ponto de vista da construção e da inspiração, é sobretudo isso. Então, os 3 primeiros movimentos equivalem ao caminho que a mulher obedecida, na sua experiência que se relata, vai vivenciando. O 4º movimento corresponde ao 4º movimento da Quinta Sinfonia, que é o Adagietto. E aqui eu vou fazer um trocadilho. O Adagietto, contam os biógrafos de Gustav Mahler, que ele escreveu para aquela que viria a ser a sua esposa, para tentar conquistá-la, Alma, que seria Alma Mahler posteriormente. E ela era uma compositora, então ele compôs essa peça que é das mais conhecidas de Mahler, como uma declaração de amor à alma. O trocadilho com alma em português é a síntese dessa jornada de autoconhecimento do eu poético, no 4º movimento do livro, essa síntese que é a busca de si por meio do vínculo amoroso propiciado pela relação homem-mulher, que se explicita na simplicidade dos movimentos, 3 movimentos anteriores. Mas vale a pena lembrar o leitor que não tem o 5º movimento. E aí a referência é ao cânone, não tem começo nem fim, é uma história de amor sem começo nem fim. Ela não se encerra com o 5º movimento, porque espero que seja o 3º volume da trilogia Mulher Enlouquecida, que dê continuidade a essa celebração das núpcias, que é o 4º movimento de Mulher Umedecida. Agora eu gostaria de perguntar para você se essa ideia de perfeição advinda do amor, que acho que é uma ideia forte no seu texto, e mais talvez até do que no amor de um modo geral, mas de um momento amoroso, às vezes até mesmo corporal, está muito presente na sua poesia, assim como uma espécie de instantâneo, um momento de luz, um momento de epifania, de revelação preciosa, mas que ao mesmo tempo é fugaz. Você concorda com essa leitura? Eu não posso chorar, não é? E sim, são momentos epifânicos, né? E essa é a beleza da mulher umedecida. Ela vive intensamente, e não é contraste luz e sombra. É como olha para os momentos em que a relação amorosa se encontra naquela, é um dos poemas, fugaz sintonia, e a clareza da brevidade do tempo, ao mesmo tempo torna o tempo breve, infinito. Então é um tempo ocupado pelo desejo, é o momento da revelação e é o momento do encontro pleno. Vou recordar, o momento pleno está em pelo menos 2 poemas,
mas que equivaleria, já que você mencionou, a uma influência profana, sacra, do ponto de vista profano, que é o momento da consubstanciação. Então, os momentos epifânicos são aqueles em que homem e mulher se encontram na fugaz sintonia, no instante infinito, que é um momento de realização plena em que ambos estão juntos. Dura? Não sei, mas ela não desiste, né? E vai em busca do próximo. Essa mulher, gente, é linda, viu? Eu sou apaixonada por ela, viu, João Luiz? Espero que os leitores também sejam. Tenho certeza que muitos leitores vão ficar. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco pessoal, mas é sempre aquela curiosidade que todo leitor tem sobre o escritor, né? Saber um pouco mais sobre ele. E eu sei coisas de você que é uma pessoa que, além de uma grande professora, reconhecida, premiada, mas você também, na sua vida toda, se dedicou muito à leitura da poesia. E essa leitura não foi uma leitura qualquer, foi uma leitura voraz, foi uma leitura refinada. Você poderia falar um pouco para a gente, esses poetas que você acredita que possam ter iniciado o teu fazer poético e como que se deu a construção de uma coisa que está evidente na sua poesia, que é uma dicção, que é um jeito de fazer poesia, que é muito pessoal? As influências certamente são muitas, mas como você se referiu a poetas, para não cometer injustiça, eu vou ficar um pouco, então, no gênero poesia. Vou recordar aqui, básico, Carlos Drummond de Andrade. Aliás, há um poema no livro, Cicio, que é uma paródia de quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, que eu considero uma delícia ler aquele poema, eu gosto muito dele. Então, Carlos Drummond de Andrade, não só nesse poema, mas vou recordar Cecília Meirelles, Adélia Prado, não posso me esquecer de ninguém, tá bem, Manuel São poetas Bandeira, que te marcaram muito. isso, Manuel Bandeira, vou me recordar das minhas leituras de formação, no caso brasileiro, mas eu posso recordar também poetas de outros países, ou de outros idiomas, ou de outros países. Eu vou recordar aqui a influência da literatura portuguesa, porque ela também está muito presente nesses textos. Então, Camões, mesmo vou falar aqui para o professor de literatura, eu vou me recordar, talvez o leitor não saiba, mas as antigas cantigas de amor e de amigo medievais, elas são de uma beleza muito grande. Também delas fui leitora, né? E leitora, assim, apaixonada. Camões, então vou fazer em ordem cronológica, as cantigas de amor de amigo, a literatura medieval portuguesa, Camões, vou pular um pouquinho e vou chegar ao século XX, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa está, inclusive você mencionou o poema Terra Prometida, né? E o poema Terra Prometida dialoga com o mar português do Fernando Pessoa. Para dar um exemplo, ele está em todo lugar na base também do livro. Então, os portugueses, Camões, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca. Então, vamos lembrar que certa vez alguém me ouvindo ler um poema do livro em outra entrevista, uma leitora me disse, nossa, é Flor Bela Espanca esse poema que eu li. Né? Eu digo, de fato, o leitor vai identificando essas influências. Mas eu vou lembrar também Emily Dickinson, a beleza, a leveza, a simplicidade de Emily Dickinson. E posso lembrar Federico Garcia Lorca, Bertolt Brecht, aqueles que li. A pergunta é assim, são tão diferentes Muito entre ampla. si. Mas eu não resisto de ainda pensar em dois ecos que me parecem fortes na sua poesia e ficar a curiosidade de saber se você leu essas mulheres, porque são duas mulheres na contramão, assim, um pouco como você, né, que compram brigas, assim, que querem sair do livro do senso comum. Adélia Prado e Hilda Hilst, elas são poetas das suas leituras, são importantes para você? Sim, Adélia Prado, mencionei, e não vou esquecer que Adélia Prado é o meu lema secreto. Em outra entrevista, o querido editor me perguntou se eu tinha um lema secreto, e eu disse esse, que é o verso da Adélia Prado: a poesia nos salvará. E Hilda Hilst, claro, né? É uma leitura de grande influência, e vou dizer, inclusive, quando eu morava e trabalhava em Campinas, que a conheci lá na sua chácara, e junto com os colegas nós ouvíamos Hilda Hilst declamando isso. Então, sim, sem dúvida, uma influência também na minha vida.
E se eu me esqueci de mais alguma, eu vou a cada vez recordando. E espero não fazer injustiça com ninguém, mas são muitas. Neste momento são essas. Bem, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você que mostraria uma outra faceta também da sua poesia e que é muito contemporânea de uma certa forma. Eu senti que está muito presente ali a temática do que eu chamaria, assim, brincando um pouco, de amor rasgado, né? Uma expressão que, inclusive, faz parte de um livro de contos da Marina Passante, e que acho que esse amor rasgado ele não se faz presente apenas na tradição literária, né? Mas ele está constantemente na mídia, de várias maneiras, na música, de diversos matizes, nas séries de TV, nos filmes de Hollywood. Você pode comentar um pouco assim, essa mulher emudecida, né? Qual a ligação dela com esse amor rasgado? Olha, eu não sei dizer, mas eu posso, exatamente, mas eu posso dizer que é um amor rasgado, no melhor sentido dele. Mas não é banalizado nem banal. É de uma beleza, porque é tão real, vamos dizer assim, para ela, esse lugar de onde ela fala, de onde ela constrói esse lugar para si como mulher, na relação amorosa, é de uma plenitude tão grande que pode-se dizer, não é o amor que se explicita, é o amor que ocorre. Talvez quem tenha tomado a iniciativa de expô-la e rasgar o seu amor tenha sido eu que intrusa no seu mundo, mas eu não resisti ao conhecer a história dela. Então, é um amor rasgado, sim. É lindo. Eu me apaixonei, por isso eu quero que os leitores também leiam e se apaixonem por ela. Ok. Agora eu vou tentar pedir que você fale um pouquinho de um outro recurso que também eu falei nesse traço de contemporaneidade que é mais temático e tal, mas tem um recurso formal de que você se vale que também acho que não é dá uma certa especificidade, um dinamismo, né, para o conjunto dos poemas do seu livro. Aí eu estou pensando no conjunto mesmo, que é aquilo que se costuma chamar de Mise en Abîme, né? É um recurso que está frequente no cinema, ele aparece no cinema, no teatro, na prosa contemporânea, e ele provoca assim uma bela, né, vamos dizer assim, proliferação de sentidos que eles vão a um jogo de encaixes, a um jogo de espelhos e que vai multiplicando, vai fazendo tender ao infinito todos esses sentidos que vão aparecendo num e no outro poema e mostram eles numa constante comunicação, né, entre um e outro. Então é uma coisa bonita quando a gente está lendo o livro numa certa sequência e num certo momento você vê que um verso se transforma num novo poema e uma palavra aparece num outro verso, enfim, e você tem aí alguma coisa muito interessante. Você pode falar um pouco por que dessa opção e, enfim, se eu compreendi bem esse recurso, como você utilizou no livro? Perfeito, João Luiz, claro. Né? Você leu, é isso, e eu agradeço, inclusive, por destacar. O Misanabino é um recurso, vamos dizer, do ponto de vista literário, cinematográfico, que corresponde também, musicalmente, ao cânone, que é uma voz que é retomada, que a segunda voz é retomada, e a terceira, sempre variações sobre o mesmo tema. Então, o recurso ao Misanabino dá essa riqueza do desenvolvimento, digamos, em vórtice, que é o fundo, retoma e avança. E isso está sintetizado também no quarto movimento que eu mencionei, né? Inclusive, dentro do quarto movimento, há momentos em que o recuo ao passado, como as Madeleines prussianas, né? E no caso do quarto movimento, é o Fleur d'Oranger, a flor de laranjeira, que evoca o voltar-se para o tempo. Então, ali há recuos de 10, 30, 20 anos que voltam, mas que já estavam nos poemas dos três primeiros movimentos. Né? Então, esse recurso Nizanabino, que é aberto, inclusive, pela citação de Sherazade, né, no primeiro poema do quarto movimento, ele é um recurso, digamos, intencional, mas ele é intencional não para embelezar, nem para aderezar, mas por causa do movimento da jornada de busca de si, da relação amorosa, conflituosa, da mulher umedecida. Então, ele está presente mesmo em todo o texto e penso que ele é uma riqueza, inclusive para dizer, não se encerra.
Ele não é um movimento que tenha fim, né? Ainda é possível descascar outras camadas do texto. Só uma coisa, por isso, viu, leitores? Quem quiser pode ler cada poema em separado. Cada poema em separado é lindo. Mas quando se lê o conjunto, se lê essa organicidade e essa estrutura. Ou não, mas também cada poema em si dá conta do livro. Esse é um livro de poemas que a leitura, na sequência, ela te provoca a construção de um sentido que é muito particular, vale muito a pena ler, e lógico, depois cada um lê os poemas conforme aqueles que, né, tocaram mais a sua sensibilidade. Para encerrar essa nossa conversa, acho que você nos apresentou alguns aspectos assim muito ricos, né, muito estimulantes, né, convido, não vontade de ir ao seu livro. Eu vou pedir agora para você ler um poema, e que eu acho que é um poema que ele, de uma certa forma, sintetiza muitos aspectos que estiveram presentes aqui na nossa conversa. Você podia ler o Dádiva para os seus leitores? E desde já eu agradeço, então, né, essa bela conversa que tivemos. João Luiz, Dádiva é o último poema da segunda parte do livro Mulher Umedecida. Dádiva. Sem dívida nem dúvida, nosso amor é uma dádiva, de deuses e deuses em concílio, comovidos pelo antigo apelo de almas errantes, de corpos em corpos frustradas. Uma dádiva tão almejada e fundamente vivida, que nos apequena frente a cada revés, e de tanto alento revivida, que nos acende em cada mínima ventura. Uma dádiva tão divina quanto humana, indelével, imortal, densa e frágil. Mas tão bem protegida por anjos zelosos, que nem legiões de demônios ousam afrontar. Uma dádiva tão inescrutável quanto ineludível, que me exaure todas as forças, mas me anima e fortalece para me reerguer após cada via crucis, para que não tenha sido em vão a busca de uma vida inteira, para eu merecer em cada momento a exuberância da dor e do prazer, da conquista do homem amado. A quem nada peço, toda me dou, nada me deve. A quem nada devo, nada me pede, meu tudo me dá. Para resistir à dúvida e usufruir da dádiva que nos tornou livre e irreversivelmente atados. Desculpem, prometi que eu ia me conter, mas esse poema é lindo. Sim. Obrigada, João Luiz, por essa oportunidade, por essa entrevista. Espero que os leitores tenham gostado. Vejam que até eu me emociono cada vez que leio e não me canso de ler o livro. Espero que vocês sejam tocados. Muito obrigada. Maria, Eu que agradeço. Maria, muito obrigado. João Luiz, muito obrigado. Nós gravamos para a TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. O livro da Maria Mortati, Mulher Umedecida. Vocês encontram na Livraria Asa Beça, Livraria do Mercado, Livraria Amazon, Americanas, Estante Virtual e Submarino. Maria, muito obrigado. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigada, João Escortece. Obrigado. Prazer estar aqui.